Falamos de sexo, a live enche, né? É interessante esse trem. Tá. É, A Norbela entrar aí e me defender, meu pastor. tá Só tá falando acabando muito comigo. alto. Tá muito alto. Tá alto pra caramba. Baixa o seu. Eu tô acabando Basta. contigo, nada. É a Norbélia que tem que te defender, não sou eu. O que eu quero mais uma coisa para alertar. Um homem de Deus, ele vai pregar para você. Sabe o que eu penso muitas vezes? Você está mexendo aí e está fazendo barulho, porque Não tô você fazendo toca na nada. corda, tocou na corda, aí vem. Você tocou no fio do qualquer. Quando você mudou de. Eu vi. Para de falar que eu sou louco. Deixa eu falar um negócio. Quem prega, entra aí, Norbélia. Olha aí, amor, me Presta. ajuda. Te ajuda mesmo. Ela sabe o quão feliz ela é depois da minha vida na tua vida. Olha aí. Tem homem que você tem que guardar isso. O homem, ele tem que ver você, como diz a Bíblia, como quem achou um tesouro. A Bíblia diz que a mulher é a coroa do homem. Então a coroa tem que ser lustrada, brilhada. Eu olho para a Norbélia, às vezes vejo o semblante tão descaído, eu falo, meu Deus, semblante descaído. Falo, ô Daniel, pelo amor de Deus, rapaz, vai lustrar, rapaz. Tem que dar brilho, a coroa tem que ter brilho e a mulher tem que entender que ela é a joia. Ela é a diferença. Por isso eu falei que a função da mulher é dar o limite para o relacionamento. A mulher, ela é a figura do Espírito Santo. Então é ela quem ensina e limita como vai ser o relacionamento. Se pode passar a mão aí, se tu passar a mão aí, eu meto a mão na sua cara. Aí não é lugar de passar a mão, porque nós não somos casados. Então quem limita é a mulher, não é o homem. O homem tem que ver você como quem achou um tesouro, exatamente como a Bíblia diz, Provérbio diz isso, que quem casou encontrou a benevolência de Deus. Um homem que namora uma mulher, escuta mais, por 10 anos e não casou, vocês estão de zoeira com a minha cara, né? É zoeira. Eu tô com uma que está há 12 anos namorando, não casou. Peraí, 12 anos para decidir o quê? Esse caba e essa caba são dois indecisos, nem deveriam estar mais namorando. Porque 12 anos já era para ter construído uma família. Não faz nenhum sentido esses namoros que eu vejo aí de 750 anos. Quanto tempo você está namorando? 10, 8, 7, 6? Ah, tá de zoeira. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Não, é porque a gente não tem apartamento. Não, é porque não tem vergonha na cara. Porque se tivesse vergonha na cara, você já teria providenciado um aluguel e estaria casado. É papo furado. Não caia nesse engodo. É mentira. A primeira mentira que a gente dá é a de Moisés, falar que é gago e que não entendeu o assunto. Não entendi bem do que se trata, seja direto. A pergunta que eu, a palavra que eu dou para as meninas que eu ministro lá na igreja, que andam mais perto de mim, é: pergunta para esse caba de peia qual é a marmita azeda que ele esconde, não conta para ninguém, e Deus só sabe porque ele é onipotente, onisciente. Qual é a marmita azeda? Mais outra dica para você. Se o homem é divorciado e você é uma pessoa que tem mais idade, eu vou te fazer uma pergunta básica. É básica, é básica. Isso é para gente inteligente. Não é para gente abestalhada que, ai, que emoção, estou emocionada, meu coração. Não, não é nada disso. É de gente inteligente. Primeira pergunta para um caba desse.
Por que você largou sua mulher? Acabou. Já quebrou o cara. Não, é incompatibilidade de gênero. Ah, tá, entendi. Então, no dia que a gente não estiver bem, você me bica. Ah, legal, bom saber disso. Se o cara separou da mulher dele, por qualquer que seja o motivo, que não seja a morte, é porque ele não serve para você, viu? Qual a diferença? Por que que ele não vai largar você se ele já largou uma primeira? É o que eu falei para outra menina acerca do desviado. Se ele largou Jesus, largar você, amiga, é mamata. Mamata. Largar você é mais fácil do que largar Jesus, minha filha. Então, o que você quer com desviado? Não, eu quero trazer ele de volta para Jesus. Isso. Vai acabar cego guiando cego, você já sabe onde eles caem? No abismo. Cego andando com cego. Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Você pega esse cara, leva lá para o pastor. Pastor, conheci esse fulano aqui. Primeira pergunta básica que eu faço. Você é cristão? Sou. Qual igreja? Espírita. É julgo desigual. Não dá. Quando você quiser batizar o seu filho na igreja evangélica, ele vai querer batizar lá nas águas da corrente, não sei da onde. Você percebe que já não dá. Mas, pastor, eu já estou no relacionamento desse. Aí você vai ler 1 Coríntios 7, lá vai dizer que você vai edificar a casa dele e é você, por meio das suas ações, que vão fazer com que o relacionamento dê certo. E que Deus entre nessa história e modifique essa sentença. Eu estou falando para quem não é casado. Se você vai namorar, ai, pastor, mas isso é preconceito religioso. Não, não é preconceito, isso é um conceito religioso. Eu sou cristão e isso aqui é o meu livro de regra, fé e prática. Se é regra, fé e prática, eu vou viver o que está aqui, senão eu sou um mentiroso. Ah, pastor, mas eu erro às vezes. Sim, a gente erra às vezes, mas você não quer acertar? E se você começar uma coisa errada, a chance de você corrigir é muito difícil. Sabe por quê? Porque você vai ter que desconstruir para depois construir. É sempre mais difícil você encher alguém que já está cheio de si ou cheio das coisas do mundo. Deus é bom, eu estou orando para Ele me instruir em relação ao amor. Aí Deus vai e me manda o senhor, pastor. Estou solteiro orando a Deus. Ah, meu Deus, eu sou o Santo Antônio Gospel. Para Ele apresentar um homem do agrado dele, pois sou cristão. Escuta, Marlene, ouve isso. Deus só deu uma mulher para alguém, que foi Eva. E deu ruim demais. Deus não arranja casamento para ninguém. Esquece. Deus prepara homens, Deus prepara mulheres, sim. E você escolhe. Porque senão todo mundo joga a culpa em Deus. Igual Adão fez. Adão, comeu o fruto, foi a mulher que tu me deu. Tá vendo como o senhor é vacilão? O senhor é que deu mole. O senhor me deu a mulher errada. Vixe, rapaz, agora ainda vou ter que engolir isso. Porque Adão não pediu uma mulher para Deus. A mulher que Deus deu para Adão comeu o fruto que não podia comer. Aí Deus falou, agora estou enrolado. Não posso mais arranjar mulher para ninguém. Já arranjei uma para o meu filho, só que essa é perfeita. Ela é sem ruga, sem mancha, sem pecado. Mas a de Adão deu ruim mesmo. Então Deus não arranja marido nem mulher para ninguém. Até porque a responsabilidade é tua, senão você vai culpar Deus. Então o que Deus vai fazer com você? Ele vai encher você de dons. 1 Coríntios 12 vai falar dos dons que estão dentro de você. E Deus vai ativar os dons em você. E por meio desse dom, em especial, eu busco o dom do discernimento. Separar o bem do mal. Separar o bem do mal. Chama o pastor Rondinelli. Vou chamar já já. Ele está ainda na live? Se a mulher dele traí-lo, ele tem o direito de casar novamente? Não, não se trata disso.
Não se trata de traição, pelo contrário, a Bíblia diz que você tem que perdoar. Quantas vezes? 70 vezes 7, que dá 490 vezes, mas ao dia. Então, não tem nada a ver com isso. Se o cara pode casar de novo porque foi traído. Não, não é isso que a Bíblia diz. Lá em Mateus 19 vai dizer que o problema está no coração do homem, porque o seu coração endureceu. Mas lá em Ezequiel 36, no verso 26, vai dizer o quê? Que no lugar de coração de pedra, eu te darei um coração de carne. A pergunta é se teu coração é de pedra ou se o teu coração é de carne. Porque se teu coração for de pedra é porque não houve conversão completa. Você pode estar no processo, mas você ainda não se converteu. E o que é perdão, então, pastor? É não querer fazer justiça com as próprias mãos. É saber que você também erra. E eu não estou dizendo de grandeza, de tamanho de erro. Existem erros maiores, erros menores e consequências maiores e consequências menores. Mas não deixou de ser pecado. Ah, pecadinho e pecadão. Tem. Porque a Bíblia diz que há pecados para a morte. Se tem pecados para a morte, tem pecados que não são para a morte. Tropeçar e falar um palavrão, você não vai para o inferno. O ponto é, quem ama, perdoa. E quem perdoa, ama. Sempre é fundamental. Esses dois são casados. Quem? Amor e perdão. Não tem jeito de você entrar no casamento sendo uma pessoa de coração duro. A primeira que ele fizesse é dar o chute. Mas, pastor, eu estou falando de traição. E aí eu falo para você, quantas vezes você traiu Jesus hoje? Agora. Não dá nem para dizer quantas vezes a gente trai Jesus ao longo do dia. E ele é o noivo. E ele, contudo, te perdoa. Porque ele entendeu que a vingança é do Senhor. Você não pode pagar mal com mal. E o princípio de Deus não é a dissociação da família. A propósito, a palavra diabolo significa separador, desagregador, desunidor. O que o diabo veio fazer? Roubar, matar e destruir. Quando ele não rouba, ele mata. Quando ele não mata, ele destrói. Então, qual é a base de sustentação, vamos chamar assim, da religião judaico-cristã? Fala. O amor? Não, a família. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A família. A família. Por isso vieram esses caras da esquerda e começaram a trazer outros nomes. No lugar de família, vamos chamar Hagar. Foi o que Engels fez. Então ele muda o nome da família, dando uma nova ideia. Agora a família é qualquer coisa que se junte, homem com homem, mulher com mulher. Aí falam que nós somos preconceituosos, quando na realidade não é preconceito, é conceito. Quem criou esse conceito? Aquele que eu digo que creio. E o que diz a Bíblia sobre o homossexualismo? Que é uma abominação a Deus. Porque os homens se adoraram a tal ponto que Deus os entregou às suas próprias concupiscências, seus próprios desejos. E homem com homem e a mulher largando também as coisas próprias de mulher. Está falando do homossexualismo, tanto masculino quanto feminino. Aí quando você vai em Apocalipse, ele diz que o efeminado não herdará o reino. Eu não disse, escuta bem isso que eu vou dizer. O alcoólatra, ele não pode pegar na garrafa, porque se ele tomar um gole, ele vai até o fim. O cara que tem um problema de homossexualismo, que para mim é o espírito mais violento que tem na Bíblia, é o homossexualismo, 99,9% dos pais de santos são gays, mas não eram gays. Se tornaram gays. Por quê?
Porque é um dos requisitos do espírito que ele vai incorporar. Então, o homossexualismo é um espírito muito forte. Agora, o cara se converteu a Cristo. Ele pode ser que ele tenha desejo por homens, mas o fato dele não praticar significa que ele está lutando contra os seus desejos, que é o que todo mundo faz. Então, está tudo certo. Ele só não pode praticar. Ele está pecando em pensamento? Está. Mas ele está no caminho, lutando. O que é graça? É força para você resistir o pecado. Isso é graça. Graça não é uma liberdade para você pecar. É força para você não pecar. E o homossexual que continua com atração por homem ou mulher que continua com atração por mulher, mas não exerceu, Deus está fazendo a avaliação do fato dele não ter exercido. Deixa eu ver se tem mais aqui. Atrasadinha, muito atrasado. Eva, ele desistiu de arrumar um casamento. Quem? Mas o domínio estava na mão de Adão. Não. Presta atenção, domínio sobre os bichos. Tanto é que ele ficou dando nome para os bichos enquanto Lúcifer falava com a mulher dele. Então, ele tinha domínio sobre os animais. Quem tem domínio sobre gente, sobre pessoa, é o diabo, quem tenta dominar. Toda forma de domínio humano sobre outro, que seja pela força, que seja pelas emoções. Meninas, abre o ouvido agora aí. A maneira mais fácil que o homem tem para te dominar é pelos seus sentimentos, por suas emoções, que são lábeis. 1 Pedro 3,7 vai dizer que a parte frágil ficou na mulher. Não diz que a mulher é frágil, a parte frágil. O que é a parte frágil da mulher? Primeiro, a musculatura tua é mais fraca que a minha. Segundo, que a mulher tem um efeito hormonal muito oscilante, o homem não. Então, como que o diabo jogou com Eva? Nas emoções. Trabalhou as emoções dela. Por quê? Porque Adão foi dar nome para bicho quando tinha que estar cuidando dela. Quando deveria estar pregando para ela o que Deus pregou para ele. Não pode comer o fruto. Tocar pode. Aí o diabo vai e diz assim, mas não é nada disso não, dona Eva. Não é nada de comer não. É que quando você comer, você se torna igual a ele. E ele sabe disso. Ele quem? Deus. Aí ela falou, menino. Então eu vou comer, que eu quero ser igual a Deus. Sabe o que ele estava fazendo? Transferindo para Eva o que ele desejou no coração dele e que o fez cair, ser como Deus. Só que o grande engano é que Eva já era como Deus. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Eva já era igual. O maior engano é quando o inimigo questiona o caráter de Deus acerca daquilo que ele diz sobre o homem. Vocês são a imagem e semelhança. Isso é irrevogável. E o diabo estava dizendo, não, se você comer, é aí que você vai ficar igual. E aí a Bíblia diz que os olhos dele se abriram. Se abriram para o quê? Para o bem e para o mal. Quem disse que era uma prerrogativa tua conhecer o mal? Era só de Deus. Você não ia ter inclinação para o mal. Aí Paulo diz em Romanos 7, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim, eu faço. Eu não quero, mas eu faço. Por quê? Porque eu tenho uma inclinação para o mal. Perceba que todo o caos da humanidade se manifestou por conta do homem sair da presença de Deus. Foi expulso do Éden. Mas Deus é tão misericordioso, que mesmo o homem caído chamou a mulher dele de Eva, vida.
porque sabia que dela geraria vida. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Senão eu continuo. Meu Deus! É verdade, pastor, eu sei bem o que é o valor de perdoar. Exatamente. Só sabe o valor de perdoar, Luluzinha, quem um dia entendeu qual é o valor do perdão de Jesus. Entenda o que eu vou te falar agora. Jesus disse assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Sabe o que Jesus estava dizendo para Deus? Pai, perdoa esses homens que me matam. Você tem noção do que é um pai perdoar um homem que matou o seu filho? Você percebeu a proporção do que é perdoar? Não pode haver perdão se não houver amor. A base da sociedade sempre vai ser a família. Verdade, a prática são as pessoas, nas pessoas. Abominação à prática. A misericórdia não está consumindo o ato de pecar. Então vamos trabalhar isso um pouco, Charliane. Presta bem atenção o que diz a Bíblia, tanto em Tiago 1, no verso 11, como em 1 João. Eles vão falar acerca da concupiscência dos olhos. Ele está dizendo assim, que a sua inclinação para o mal começa pelos olhos. Sabe quando passa aquele cara bonitão que você chama de Deus grego, você fala, uau, lá dentro, né? Bem sonsinho, aquele assim, uau. Aí entrou pelos olhos, até aí tranquilo, concupiscência dos olhos. Agora vem a concupiscência da carne. Entrou nos olhos e agora você está dando corpo para aquilo que entrou pelos olhos. Você está deixando a sua mente fluir. Aí daqui a pouco tua mente já está fluindo. Meu Deus, beijar deve ser um trem doido. Aí daqui a pouco do beijo você fala, menino, e o resto? Então você está dando corpo para o pecado. Aí vem o ponto final do pecado. O pecado ele sempre foi, desde o princípio, com Adão e Eva, e assim ainda o é. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e o que a Bíblia chama de soberba da vida. Soberba da vida significa quando não mais importa o que Deus pensa. É quando o homem é orgulhoso e independe de Deus. Foi o que Eva fez. Ela não perguntou para Deus se podia comer ou não. Apesar da responsabilidade ter sido sobre Adão, foi Eva quem comeu. Mas como ele era o cabeça da relação, porque Eva era osso do osso dele e carne da carne dele, a responsabilidade caiu sobre ele. Aí a Bíblia confirma isso lá na frente. O pecado entrou por um homem, Adão. Mas também foi redimido por outro homem. Aí depois eu entendi algo. O pecado entrou pela mulher, porque ela comeu o fruto. Mas foi da mulher que veio a redenção por meio de Jesus. Percebe a interação, a perfeição do mecanismo da Bíblia? Deus desistiu de arrumar casamento? Não. Se você colocar Deus no casamento, ele é a solução do casamento sempre. Mas Deus não arruma casamento para ninguém. Ele prepara pessoas e você que escolhe, não ele. Karina, bem-vinda, amiga. Pastor, quando perdoei a traição do adultério do esposo, a cura começou a chegar em minha vida. Ponto. Bingo. Quando você consegue chegar nesse nível de perdão, é porque você está desatando os nós de tudo aquilo que estava para ser derramado sobre você. Tudo aquilo que era para derramar sobre a sua vida se destrava, porque você cumpriu uma das coisas que é a mais difícil de todas. Jesus foi traído por um beijo, mas eu pensei certa vez, por que não foi traído por um murro do discípulo? Foi traído por um beijo. Porque é o beijo quem sela o casamento, mas foi o beijo frio de Judas que selou a traição. Se não fosse uma pessoa tão próxima, você não chamaria de traição.
Você chamaria a pessoa de tudo que é nome, traíra, pessoa má de espírito, mas traição você não se sentiria traída. Mas as pessoas que estão próximas são as que podem nos trair. E hoje leva a palavra do perdão para que a cura seja plena. Exato, exato. Só quem viveu tem propriedade para falar sobre as coisas. Perceba que quem prega bem sobre qualquer que seja o assunto é quem viveu ou teve a experiência naquilo. O nome disso é propriedade. Propriedade. É alguém que fala com interesse sobre aquilo que viveu. Eu estava lendo isso hoje, o beijo de Judas. Nossa, o beijo de Judas é a prova da traição. Eu já expliquei para vocês que os romanos se cumprimentavam assim, né? Pegando no antebraço, porque era aqui que eles guardavam o punhal. Oi, pastor Helenice, bem-vinda, amiga. Amo a sua vida, amo o pastor Gédson. Então, eles se cumprimentavam assim para saber se o cara ia dar a facada pelas costas. Porque a traição é, obviamente, um ato de crueldade e de covardia, porque a outra pessoa não pode se defender. E então, Judas o beijou. Mas Judas beija Jesus por quê? O selo do casamento. Ele não era casado com Jesus. O que aconteceu é que Judas nunca chamou Jesus de Senhor. Todas as vezes que você vê Judas chamando Jesus, ele chama de mestre. Mestre tem um monte de pessoas que te ensinam, mas eles não são os seus senhores. Nós só temos um Senhor, um único Senhor. Então ele nunca chamou Jesus de Senhor, que é o ósculo santo, né, Dandan? Assim como os amplexos que Paulo fala, que é o abraço. Tem menina na igreja que abraça a gente toda cheia de medo, receio, aí dobra, ainda dá cabeçada na gente, porque não pode se encostar. Então, o ósculo santo, o amplexo, é para quem tem, obviamente, mais intimidade, quem é mais próximo, quem está mais perto. Mas voltando para Judas. Judas, então, dá o beijo em Jesus porque ele precisava identificar quem era Jesus. Ele recebe as moedas e diz, eu identificarei. E Jesus vira para ele e diz, o que você tem de fazer, amigo? Faça logo. Amigo. Não chamou ele de traidor, porque Jesus acredita nas pessoas até o último momento. Jesus acredita nas pessoas até o último momento. E como Jesus nunca pensou em ser o mestre dos mestres, se exibir, então ele andava vestido como todos os outros andavam. E já era tarde da noite. Tinha que ser alguém que andasse bem perto dele, que sabia exatamente quem ele era. Então, as roupas dele eram igual a de todo mundo. E a forma de identificar foi pelo beijo. Beijou, prenderam ele. Quem vai te trair? Não, ninguém vai ser traído aqui. Sempre que eu falar ou que você ouvir falar de traição, tem que necessariamente ser uma pessoa de perto e não uma pessoa de longe. Uma pessoa de perto. Falei muito, né? Opa. Pastor, tem um rapaz na igreja me paquerando. Manda falar com o pastor primeiro. Ele tem discipulador? Ele veio aqui na igreja fazer o quê? Dar um rolé? Porque a igreja CN, por exemplo, só tem menina bonita. Ele veio dar o quê? Ele veio aqui atrás de Jesus ou veio atrás de mulher? Ei, entenda uma coisa. Na igreja não vai só gente crente, não.
E algumas igrejas, em especial a Comunidade das Nações, tem gente que vai porque sabe da fama, só tem menina bonita. É chamada de igreja dos ricos. Graças a Deus que é a igreja dos ricos. Isso é profético, meu filho. Mas lá cabe todo mundo. Cabe o rico, cabe o pobre. Cabe quem tem o coração entregue a Deus. O seu cuidado é para que você não seja enganada. Eu quero contar uma história recente. E eu ajudei essa pessoa durante um tempo. Pastor, preciso te contar um milagre. Quando mulher começa falando assim, eu já entro em crise. Me fala qual foi o milagre, querida. O senhor acredita que a igreja estava lotada, não tinha um banco sequer. Eu falei, continua que eu estou achando interessante a sua história. E só tinha um banco na igreja toda, lá atrás. E eu sentei do lado de um rapaz. Eu falei, pastor, isso é o sinal de Deus. Eu falei, sinal de quem? De Deus? É. E durante o culto a gente começou a conversar, ele perguntou o meu nome, eu perguntei o nome dele. Eu falei, durante o quê? Durante o culto? Durante o culto você não veio para ouvir a palavra, não? O diabo está te tirando a atenção? Não, pastor, homem de Deus. Pastor, ele é tão homem de Deus que o nome dele é Manuel. Eu falei, vixe Maria. Segura. Eu olhei, eu falei, não estou acreditando nisso não. Aí eu falei, tá bom, não vou tirar a esperança dela, né? E quanto mais velha vai ficando, mais em pânico vocês vão entrando. E aí qualquer coisa vai servindo. Parece que não aprenderam com os erros. Aí ela falou, tá bom, pastor, vou te apresentar ele um dia. Tá bom. Aí na semana seguinte me apresentou. Aí eu conversei com o cara, tudo bem, tudo bem? Tudo. O que você faz? Não, é que eu morava lá no Canadá. Você tem um sotaque diferente. Eu sou português. Você é português e morava no Canadá. Tá. E eu tenho uma empresa imensa, muito grande, amiga. Minha empresa é muito grande. Lido com bilhões de dólares. Eu falei, meu Deus, o cara lida com bilhões de dólares, mora no país número 1 do mundo, que seria Canadá, e veio fazer o quê em Brasília? Tá doido, né? Tenho bilhões e vou para Brasília, ó. Falei, nossa, que história, hein, amigo? Tua? Eu nasci em Portugal e fui para o Canadá. Que coisa. Você tem bilhões. Até eu fiquei com inveja. Eu falei, agora estou com inveja. Chuta que é laço. Não, calma. Aí ela vai e me apresenta. Esse é o Emanuel. Eu falei, Deus conosco, né? Teu nome? É, Deus conosco. Aí eu odeio quem pede para eu abençoar algo que já começou. Odeio. Não venha me pedir para eu abençoar algo que você já fez. Detesto. Eu vou abençoar algo que eu ministrei. E eu tinha dado para eles um livro para que eles lessem, um livro sobre casamento que o Miles fala. É o melhor livro para mim sobre casamento, do Miles Monroe. E aí eu tinha dado a recomendação que eles lessem e trocassem figurinhas. Escuta, escuta! Aí eu perguntei, vocês leram o livro? Não. Mas nós queríamos que o senhor abençoasse. Abençoar o quê? Você já beijou ela? Já. Eu falei, para mim essa é a primeira penetração, o beijo. Pô, pastor, você é radical demais, pastor. Falei, não. Eu não abençoei. Agora você quer que eu abençoe?
Dandan, eu não sei exatamente o nome do livro, mas é fácil, é só perguntar o livro do casamento lá do Miles Monroe. Eu até tenho ele, depois eu procuro e te digo. Aí, você já beijou? E eu vou abençoar o quê? O que vocês já começaram? Não. A bênção vem antes. Por isso Deus falou para Abraão: "Se tu uma bênção, eu te abençoarei." Agora a história. Ai, 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 eu fico olhando, falo, não estou acreditando, Deus. Passou 2 meses. Pastor, tem um negócio para te contar. Falei, fala, mete logo de vez a faca, vai. Acaba de enterrar a faca em mim. Eu vou casar. Você vai o quê? Casar? Mas com quem? Foi de Deus, pastor. Aí falou de Deus, se falou foi de Deus, eu posso contradizer alguém que me diz que foi Deus que falou? Eu falei assim, você orou? Orei. Você orou segundo a carne ou segundo o Espírito, como diz Gálatas 6? Quem ora segundo a carne, colhe da carne, mas quem ora segundo o Espírito, colhe do Espírito. Não, pastor, todos os sinais, tá bom. Eu queria que o senhor fizesse casamento. Faço não. Faço não. Como é que é, pastor? Faço não. Põe lá na lista lá de quem vai fazer lá, põe os nomes lá na igreja e eu não faço não. Aí o cara ficou meio bravo comigo. Por quê, pastor? Porque eu acho que está tudo errado. Vocês não obedeceram nem o básico, que era ler um livro, e querem que eu case, que eu dê sim, que seja eu representante de Deus? Oxe, é doido, é doido. Já aviso logo, quem quer que eu faça casamento, não tem bebida no meu casamento. Pastor, mas os amigos do meu pai tudo bebe. Então manda ele encher a cara em casa e vir bêbado já. Porque lá não. A propósito, o casamento não é dos teus pais, é teu. Teu pai não tem que pitacar em nada, o casamento é teu. E eu faço o casamento que eu acho que tem que ser feito. Que é segundo a aliança e segundo o cuidado de quem acompanhou. Aí eu falei para ela, faço não, filha, faço não. Aí não vou falar quem fez, mas eu sei quem fez. Beleza. Escuta. 8 meses. Pastor! Eu falei, vixe. Falei, deve ser uma bênção extraordinária, né? Se eu não sabe o que me aconteceu. Eu falei, sei. Claro que eu sei. Eu disse para você. Eu falei para você. Eu dei os sinais para você. Pastor, o nome dele é Emanuel, Emanuel, não sei do que nós casamos. É um nome fictício que ele tinha feito porque ele tinha fugido lá do Canadá por conta de trambique que ele fez lá. Eu falei, ah, tá. Deus grego, cavalo de Troia. Cavalo de Troia. Deixa eu te dizer algo. Não é difícil você saber ou perceber quem é a pessoa. Ela teve que dar parte na polícia, ela teve que ir para a justiça para o cara se distanciar dela, ela teve um prejuízo enorme financeiro, ela teve que ir para o psicólogo. Por quê? Ansiedade, porque eu estou ficando velho e tenho que casar logo. É isso aí. Aquele ditado cabe muito bem. O apressado come cru. O apressado come cru. Há um tempo para todas as coisas. Eu não sei nem por que eu falei sobre isso, nem sei. Eu até sei o porquê, né? Porque como não fui eu, foi Deus, porque saiu assim de mim, fluiu.
Não teve força, não teve... Na força do meu braço, não teve nada, foi fácil. As mulheres se enganam porque elas se movem pelo sentir. Amor não é sentimento. Todo mundo já sabe. É decisão. É decisão. E se você decidiu algo, você tem que ir até o fim. Mas, pastor, ele me bate. A Bíblia não manda nenhum pastor mandar ninguém separar. A Bíblia diz assim, instrui ela, manda ela lá na delegacia da queixa da Maria da Penha. Porque ele agrediu ela. E começa, às vezes, com petelequinho. Daqui a pouco é com a faca e daqui a pouco é com a arma. Porque a forma que o diabo sempre usa é a mesma. Subjugar as pessoas. Amedrontar. Por isso eu disse mais cedo, você teme, te domina. Aquilo que você teme, te domina. A grande verdade é que quando nós estamos chegando perto da bênção, a ansiedade parece que aflora, aumenta. Quando deveria você se estabilizar para poder fazer a melhor escolha. E não se esqueça, não pense no embrulho, pense no conteúdo do embrulho. Porque tudo que é embrulho, plastificado, com plástico ou sem plástica, vai envelhecer. Mas a essência permanece para sempre. Casamento fala acerca de essência e não do que está na superfície. A pele enruga. Os cabelos ficam brancos e caem. A barriga cresce. Mas a essência permanece intacta. Você sabe o que é caráter? Vamos definir o que é caráter. A melhor tradução para a palavra caráter é estátua. É igual aquela estátua do Juscelino Kubitschek segurando o chapéu lá no memorial dele. Faça sol, faça chuva, ele está do mesmo jeito. Isso é caráter. Não há variação nem sombra, como diz a Bíblia. Mas já senti a pressão de todo mundo estar casando e eu não. Pois é. Se você está sentindo a pressão é porque você está crescendo. É porque você está sendo esticada, você está se tornando resiliente, você está sendo preparada para o casamento que necessita fundamentalmente de resiliência. É ser esticado e não perder a forma. Se tivesse me apressado, teria casado com a pessoa errada. Você percebe que a nossa família faz pressão, não tem nenhum filho. Ainda induz você a ter um filho. Como é que chama aquele filho? Fala aí, Daniel. Quando alguém tem filho fora de casamento, rapaz. Hã? Produção independente. Não, tu não sabe de nada. É produção independente. Pelo menos o filho. Oxi. Você quer acabar a sua vida e acabar a vida do seu filho também. Sabe por quê? Porque ele não vai ter referência de pai, vai ter referência de mãe. E quem é a linha de corte na família não é a mãe. Pô, pastor, está falando mal da mãe? Não! Eu estou falando bem da mãe. Mas eu estou dizendo que a linha de corte, quem define, quem posiciona é o pai. Quando o pai fala, parou. Por isso, quando nós éramos mais novos, nós falávamos assim, mãe, fala lá com meu pai, vai, para aliviar, porque tá pegando, ele tá bruto. Aí a mãe vai lá e tal. O pai é a linha de corte. O pai é a referência para a criança.
Continue olhando para o noivo. É isso aí. Eita, recebe aí, irmã. Eu já casei, fiquei viúva, não quero mais, estou muito bem. Isso é momentâneo. Conheço. A viuvez é uma libertação no sentido de casamento, como diz, decora. 1 Coríntios 7, verso 39. É a única forma. O bastardo é como diz em Hebreus 12. Eu que sou pai, eu sou um bom pai. Deus é um bom pai. Eu só castigo quem eu amo. Se eu não te castigar, você não é filho, é um bastardo. Deus corrige. Espera aí, às vezes sua voz fica longe no áudio. Eu acho que porque realmente estava longe. Mas se não, se você não ouviu, Elisângela, pergunta que eu respondo, tá, amiga? Recentemente eu fiz as bodas de ouro do pai da Marcinha, da mãe. Meus pais têm 57 anos de casados. Imagina a luta. Imagina a luta. Meu pai, Durango até dizer chega. Minha mãe, uma flor de lis. Que linda, que flor, que doce. Então, eu vi as bodas de ouro do meu pai. 50 anos de casamento. Você tem base do que é isso? Agora meu pai tem 57 anos de casamento. 57 anos. Sabe o que eu estou querendo dizer? Eu estou falando de raízes. Quanto mais profunda for a sua raiz, maior será o seu fruto. Eu estou falando de relacionamentos que são cavados, que você procura, como Deus, que você vai mais fundo, que você mergulha, que não basta somente estar salvo. Eu tenho uma raiva de quem diz assim, pelo menos estou salvo. Nossa! Jesus não veio na terra só para trazer salvação, não, ô cabeção. Ele veio te trazer um reino, uma nova forma para você viver. Então tem gente que está salva, mas não vive o reino de Deus. Tem gente que está salva, mas não vive a plenitude de estar no reino de Deus. E o reino de Deus, como diz em Romanos 14, verso 27, nunca vou esquecer. O reino de Deus é justiça, é alegria e é paz. Estou salvo, mas não vivo o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Tem gente que entra, tô salvo. E para ela já basta. Querido, Paulo vai dizer, se você pratica tais coisas pensando somente neste tempo, tu é o mais miserável entre todos os homens. Porque só está pensando nesse momento. Só está pensando no agora. É o mais miserável entre todos os homens. Você já está no reino, Charliane. Para de falar bobeira. Tá doida? Tá doida? Pirou? Quem nasceu de novo já está no reino. A pergunta não é se você está no reino, é se você vive ou se você tem a plenitude do que o reino te oferece. Você já está no reino de Deus. A propósito, você não aceitou Jesus? Jesus não é o teu Senhor? Ele é o rei desse reino. Você está no reino. O que eu diferenciei é salvação de reino. Porque tem gente que se basta com a salvação. Mas eu quero mais. Ele tem mais.
E no reino de Deus tem justiça, gozo, paz e alegria no Espírito. É o que eu quero. Justiça, gozo, paz e alegria no Espírito. Como sei se vive o reino de Deus? Se você experimenta do que o reino oferece. E o que é que o reino oferece? Tudo que você precisa. Qualquer coisa que você me disser. Qualquer coisa que você me disser, o reino de Deus tem. Tem justiça. Serve para você? Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, que serão saciados. Você quer ser saciada de justiça? Isso é reino de Deus. Bem-aventurados mansos de coração, porque herdarão a terra. Você é herdeira da terra. Basta. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem está no reino de Deus é filho de Deus. Basta. Se nada disso bastou, Deus está te oferecendo, fora tudo isso, uma vida com Ele. Um relacionamento com Ele. Só que diferente de tudo que você já experimentou. Pessoas que outrora queriam você pela pele, pela carne, pelo cheiro. E Ele quer você pelo coração, pela essência, por aquilo que você é. Não por aquilo que disseram que você era. E se nada disso ainda bastar, eu te dou a vida eterna. Uma vida para sempre. Como é que alguém pode não querer, então, o reino de Deus? Não tem como. O reino de Deus tem tudo. Porque ele respondeu para Moisés, eu sou o quê? Eu sou tudo que você precisa. Eu sou tudo que você precisa. E em mim tem tudo que você precisa. Por isso você não precisa se preocupar com nada. Por quê? Porque em mim tem tudo. Em mim tem tudo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Nem pelo casamento que você vai ter. Não fique ansioso. Sabe por quê? Porque a ansiedade, ela é contrária à fé. Ansiedade é uma incerteza sobre o dia de amanhã. Toda vez que você se diz ansiosa, você está dizendo que você está incerta sobre amanhã ou sobre algo que você precisa resolver. E eu aprendi algo. Se eu posso resolver aquilo, por que eu fico preocupado? Se eu posso resolver. E se eu não posso resolver, por que eu vou me preocupar se eu não posso resolver? Eu não posso. Então nem me preocupo. Então o que você faz, pastor? Eu espero em Deus. Charliane, é isso aí, filhinha. É isso. Ele é tudo que eu e você precisamos. Por isso que eu digo que mais do que querer a Deus, eu preciso de Deus. Eu preciso do ar que Ele é e faz com que eu respire. Eu preciso de manter acesa a chama do altar. Eu preciso estar aguçado nele, ativado nele. Por isso vocês ficam falando, ele é 220 por hora. Eu não quero ser 220, eu quero funcionar na plenitude de tudo que ele puder me dar. Eu não aceito viver à margem, com tão pouco, com o medíocre. Ele não é suficiente não, Kaline. O Deus El Shaddai, a tradução é mais que o suficiente. Por que você está falando isso, pastor? Porque não é só para você, é para ter em você e derramar por você para alcançar os outros. Ele não é suficiente. Ele é mais que suficiente. É um Deus que transborda, é um Deus que derrama. Comece a ver Deus com outros olhos. Você pode ter se contentado com o que você tem. O nome disso para mim é conformismo. Estou conforme
aquela circunstância. Quando ele está querendo dizer para você, transforma. Dê você a forma à circunstância. E não a circunstância forme você. É você quem vai ditar como está fora. É você quem define o que você quer viver. A propósito, as palavras proféticas manifestam o que eu vou viver amanhã. Aquilo que eu digo vai refletir o meu dia de amanhã. Aquilo que eu vivo em Deus hoje vai se manifestar amanhã. Por que na manhã? Porque amanhã as misericórdias se renovam. Mediocridade. Mediocridade. Médio. Mediano. Você acha mesmo que Deus pagou o preço mais alto que existe para que você fosse mediano? Pelo amor de Deus. Você é a coroa da criação, a coroa da criação. Você é o que tem de melhor em tudo que foi feito. Você é a menina dos olhos de Deus, a noiva do Cordeiro, a santa, a separada, a pomba, como dizem cantares. Quão formosa és a noiva. Quão formosa. Quão formoso são os pés dos que anunciam as boas novas. Você é muito melhor do que você poderia imaginar. Você é infinitamente melhor do que você pode se enxergar. E graças a Deus por isso. Porque a cada dia vamos nos revelando nele. Quanto mais eu conheço dele, mais eu me revelo. Quanto mais ele se revela para mim, mais eu me revelo nele. Perceba que parece uma câmera escura, né? Onde um filme está sendo revelado e coisas em você estão aparecendo, surgindo, novidades que estão surgindo em você, coisas que você não percebia e jamais viu. O expertise, a rapidez no raciocínio, são coisas que vão mudando e às vezes a gente não percebe. No reino de Deus, ele não é físico, porque o meu reino não é desse mundo. O meu reino, ele te dá armas, e são armas espirituais, não são revólveres, canhões. No meu reino você tem o amor. E é o amor a arma mais poderosa. O que desbaratou o exército, o que desbaratou o diabo, foi o amor de Deus por mim e por você. Ser amado. Ser amado. Para de mexer aí, Daniel, que eu já vi 10 vezes você mexendo. Eu vou derrubar a live, vocês vão voltar, que a gente vai continuar, porque eu quero orar por esse dia, porque Deus falou para mim que houve um selo aqui. E tenho só um minuto não dá.